Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Tiago. Esse eu fico bonito nessa foto aí, viu? Glória a Deus, Deus é bom. Meus amados, nós já fomos tão ministrados nessa manhã, não é verdade? Fomos muito ministrados, abençoados. Deus tem sido gracioso, maravilhoso para conosco. E nós temos muitos motivos para louvar o Senhor. Nós estamos na penúltima quarta-feira do ano de 2020. E nós podemos dizer que a mão de Deus tem nos sustentado e nos guardado. Não é verdade? Amém? Como esse ano a gente viu o cuidado de Deus e temos visto o cuidado de Deus. Se nós já tínhamos certeza desses cuidados, irmãos, agora muito mais nós sabemos do cuidado de Deus. Nós estamos numa quarta-feira que nós chamamos a quarta-feira da vitória. Amém? Quarta-feira da vitória. Eu tenho certeza que quarta-feira que vem, a última quarta-feira do ano, você vai ter a oportunidade de estar aqui, mesmo você que está aí na live, se esforçar, porque eu queria que quarta-feira que vem a gente fizesse um culto de louvor e adoração, de gratidão ao Senhor, né? Nós vamos fazer um culto de muito louvor, muita celebração, muita gratidão a Deus. Nós não vamos pedir nada, né? Vamos só agradecer. Amém, irmãos? Agradecer a Deus, se assim Ele nos permitir, nós vamos estar aqui juntos, louvando e agradecendo o nome dEle. Agora, eu vou ser breve aqui na minha reflexão. Nós já fomos abençoados, podíamos até voltar para casa, mas eu queria só aqui trazer uma reflexão de alguns minutos, no capítulo 24 de Provérbios, Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Aleluias. Do versículo 30 ao 34, versículo 30 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Pai, essa é a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, que já tem ministrado nesse culto maravilhoso em nossas vidas. Continue ministrando, falando conosco, com esse que nos assiste pelas redes sociais, com os amados que aqui estão, as amadas irmãs, que o Senhor continue falando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha, 2021 está aí. As pessoas, depois desse choque de 2020, estão até com medo de fazer planos. Porque o que teve de planos frustrados em 2020 não é brincadeira. O que teve de planejamentos arquivados, adiados, não é brincadeira. Mas nós não podemos deixar de planejar. Nós não podemos deixar de fazer planos para a vida. Nós não podemos, em face às intempéries da vida, às dificuldades da vida, irmãos, deixar de levantar os olhos e focar o futuro. Planejamento é algo bíblico, né? Nós sabemos disso. Jesus, naquela parábola lá da torre, quando ele diz assim, que ninguém lança fundamento, né, sem antes sentar, planejar, para que depois ele não fique envergonhado, comece a construção, não tem como terminar, e as pessoas dizem, fulano começou a obra e não terminou. Isso é indícios de ou falta de planejamento, ou de um mau planejamento.
Mas 2020 realmente foi atípico. E ele fez com que muitos planos, muitos projetos fossem adiados, cancelados e arquivados. Mas 2020 está aí, 2021 está aí, nós temos que sonhar, amém? Nós temos que planejar, nós temos que olhar para frente. Deus nos chamou, foi para isso. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós não podemos ficar presos ao passado, irmão. Já 2020 é passado. Já é passado. E nós não podemos ficar presos ao passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação, olhando para quem? Para o autor e consumador da minha fé. Então, queridos, nós precisamos entender isso e olhar para 2021 e saber que nós temos um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E nós vamos ter muitas vitórias em nome de Jesus. Nós vamos obter vitórias para a glória dele. Amém? Amém? Agora, irmãos, existe algo que infelizmente é nocivo, é destrutivo, é terrível na vida de uma pessoa, que a impede de planejar, que a impede de enxergar o futuro, que a impede de alçar voos. E esse mal que nós estamos dizendo, conhecido como um dos 7 pecados capitais, né, é a preguiça. Preguiça. Nós estamos no 3º milênio, em pleno século 21, mas ainda esse espírito, porque a preguiça é um espírito, irmãos, é um espírito maligno. Esse espírito tem escravizado muitas pessoas, e esse espírito tem levado muitas pessoas à miséria, à pobreza. Então, aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 30, o proverbista, ele diz assim, eu passei pelo campo do preguiçoso. Como é que está o campo do preguiçoso? Olha a situação do campo, olha a situação da vinha desse homem falto de entendimento, que se deixa ser vencido pela preguiça, que se deixa ser dominado pela preguiça. Tem gente batizando a preguiça com outro nome. Tem gente batizando a preguiça com desânimo. Você não vai fazer isso não? Ah, estou desanimado. Ah, você não vai fazer aquilo não? Ah, estou desanimado. Ah, você não vai estudar hoje não? Ah, estou desanimado. Ah, você não quer preparar, fazer aquele concurso para você passar? Ah, estou desanimado. Assume logo que você está com preguiça. Enxerga o mal antes que o mal te destrua. Irmãos, sorrateiramente, nesses nossos tempos, a preguiça recebeu outro nome: desânimo. Estou desanimado, a economia está ruim, a política está terrível, olha, a situação está assim, a situação está assim, estou desanimado, quando na verdade pessoas estão permitindo serem dominadas pela preguiça. E aqui no texto sagrado, na palavra de Deus, o proverbista Salomão, ele está dizendo que ele parou diante do campo, ele parou diante da vinha do preguiçoso. Irmãos, eu não sei você que mora aqui para o Canaã, você que está na live, né? Às vezes você está até em outro país, mas aqui perto da igreja aqui, você que mora aqui no bairro Canaã, aqui, nós passamos pelo viaduto aqui, né, pela trincheira, e sempre eu passei à minha esquerda, de quem está indo, na esquina, tem um lote. De um lado eles estão construindo uma obra grande, o outro lote. O que tinha de mata e de lixo naquele lote não era brincadeira.
ele não é um lote murado, ele tem apenas uma tela, ficava até feio. Tinha gente que ia ainda lá e pendurava umas faixas de propaganda, as faixas rasgadas, uma coisa horrorosa. Certo dia, eu saindo aqui da igreja, eu passei e eu vi 2 homens com uma enxada na mão, naquele lote. Talvez você que mora para lá vai passar, vai observar. Hoje naquele lote tem uma linda plantação de milho e feijão. Alguém que não se deixou vencer pela preguiça e nem pelo tamanho da dificuldade dos matos que estavam naquele lote. Alguém que, imbuído de um espírito de coragem e visionário, eu estou dando um exemplo pequeno. Eu acredito que aqueles, não sei se são os donos, não sei se arrendaram, eu sei que eles olharam e disseram, esse lote, ao invés de ter muito mato, ele pode ter uma linda plantação, aonde eu vou colher muitas coisas boas aqui. Mas ele precisou ter coragem, ele precisou vencer a preguiça, ele precisou vencer o desânimo. Mas olha o tamanho, era aquele colonhão de mato, né? Olha o tamanho. E eu vi aqueles homens em pleno sol causticante. Eu fiz questão de parar o carro e eu fiquei olhando. E aquele sol quente estava desses dias para trás e eles limparam. Hoje está lá os milhos muito bonitos, bem grandes. E entre o milho, o feijão. Depois disso, eu já os vi lá outras vezes, limpando, capinando, tirando o mato que cresce entre o milho e o feijão. Todos que passam ali naquele lote devem pensar assim, não, como está bonita essa plantação. Mas ela só o está porque alguém teve coragem, alguém teve ânimo, alguém venceu a preguiça. Você está compreendendo? A nossa reflexão é muito simples, mas ela é de uma grandeza, de uma chave tremenda. Às vezes nós, irmãos, ficamos tapando o sol com a peneira, estamos dizendo que estamos desanimados, mas estamos embrenhados numa preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir à igreja, preguiça, sabe? E aí você vai se tornar uma pessoa pobre. Você vai se tornar uma pessoa sem nada. Se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você tem preguiça de estudar, olha quanta pobreza vai vir sobre a sua vida, pobreza espiritual, pobreza cultural. Se você tem preguiça de trabalhar, pobreza financeira, material. Você está entendendo? Agora, o que é mais triste não é só a miserabilidade que o preguiçoso vive. O que é mais triste é que as pessoas que passam diante do preguiçoso, ou seja, do seu campo, da sua vinha, sabe o que eles veem? Olha o que o proverbista diz: passei pelo campo do preguiçoso, diante da vinha desse homem que tem falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. Meu Deus, irmãos. Olha quanto mal a preguiça traz, espinhos. Estava cheio de espinhos. Se o seu campo, se a sua vinha está cheia de espinho, quem se relaciona com você vai se espinhar. Vai se ferir, vai se machucar. Sim ou não? Vai causar dor, vai causar mal em quem está à sua volta. E o que é pior, por se espinharem, vão se distanciar de você. Olha a pobreza chegando. Vão se distanciar de você. Porque ao seu redor, à sua volta, o seu campo, a sua vinha, está cheia de espinhos. Eu entendo que espinho só faz machucar, só faz ferir. Sim ou não? Então, meus irmãos, olha que coisa triste. O preguiçoso, ele não tem alegria para dar, porque vinha significa que tem uvas, tem o vinho, tem a alegria.
ele só faz ferir. A sua superfície coberta de urtigas causa uma coceira terrível, empola. Meus irmãos, não nos deixemos ser tomados pela preguiça e paremos de batizá-la com outro nome para minimizar a coisa. Vamos tirar da nossa vida toda a preguiça. Vamos tirar da nossa vida, esse espírito não tem lugar na nossa vida, em nome de Jesus. E não tem lugar na sua vida, em nome de Jesus. O seu muro de pedra em ruínas, ou seja, uma pessoa preguiçosa, ela se expõe, irmãos, a todos os tipos de perigo. Todos os tipos de perigo. Não tem proteção. Não tem segurança. Tem pessoas, irmãos, que enquanto elas poderiam, enquanto elas deveriam construir o seu futuro, construir sua segurança, elas simplesmente fizeram o quê? Como ele diz aqui, olha, eu comecei a perceber, um pouco, vou dormir, estou cansado. Outro pouco, vou dar uma cochiladinha, uma tosquenejada. Outro pouco, vou encruzar os braços aqui e vou ficar aqui repousando. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos deu tempo para a gente administrá-lo com sabedoria. Tem a hora de dormir, como tem a hora de trabalhar. Tem a hora de lazer, como tem a hora de trabalho. Tem a hora de descanso, como tem a hora de trabalho. Se nós, irmãos, não nos atentarmos para isso aqui, olha o que diz a palavra: a pobreza lhe sobrevirá como um ladrão, e as necessidades como um homem armado. Tem muita gente nas portas aí dos postos de saúde, sofrendo para poder ter um atendimento. Agora eu tenho uma necessidade de saúde e a pessoa está ali, mas quando ela tinha energia, quando ela tinha força, quando ela tinha condições de construir uma segurança melhor para ela, ela viveu dissolutamente. Ela viveu ociosamente. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Tem pessoas que têm na casa dela quintal e ela não faz uma horta. Não, dá trabalho demais. Dá muito trabalho. Dá uma canseira, dá isso. Mas às vezes está comendo só o arroz e feijão. E tem um tanto de mato crescendo lá no quintal dela. Eu sei que essa é uma palavra dura, irmãos. Mas olha, não tem como a gente ter uma vida vitoriosa se nós não esmagarmos a preguiça debaixo dos nossos pés. Não tem como você ter uma vida vitoriosa se você não julgar por terra esse espírito de desânimo na sua vida, de preguiça, e você se levantar na força que o Senhor te deu, na graça que Deus te deu, na capacidade que Deus te deu, e você cuidar da sua vida, do seu futuro, dos seus projetos e dos seus planos. Posso ouvir um amém aí? O que é triste é isso aqui, ó. As pessoas, elas passam a observar a vida do que está sempre, estou desanimado, e só há espinhos, só há urtigas e só há ruínas. Só há ruínas. Mas o proverbista diz assim: olhando para o campo do preguiçoso, eu considerei, vi e eu recebi a instrução. O resultado disso, sabe o que é? A pobreza e as necessidades vão chegar como um ladrão armado, de surpresa, de supetão. Então, meus amados, nós precisamos de vencer a preguiça. Que 2021 você seja uma pessoa mais corajosa, mais ousada, mais intrépida, mais sonhadora. Está entendendo? Que 2021
você pare com essa desculpa. Estou desanimado. Estou desanimado. Estou desanimado. Não. Que 2021 você possa dizer: eu estou preparado, eu estou encorajado, eu estou cheio de sonhos, eu vou vencer, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou conquistar, para a glória do meu Deus, porque se Deus é comigo, quem será contra mim? Então você vai vencer todo desânimo, porque, querido, não espere as necessidades chegarem como um homem armado, não aceite que a pobreza venha sobre você como um ladrão. Pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza social, pobreza financeira, cultural. Coloque no seu coração que 2021 você vai ser uma pessoa que vai ler mais, uma pessoa que vai estudar mais, estudar a palavra de Deus, estudar as coisas de Deus, que você vai se dedicar mais à obra de Deus, que você vai ser um líder melhor, que você vai ser mais dedicado no seu relacionamento com Deus. Coloca no seu coração e vençamos e tiremos dos nossos lábios essa palavra: estou desanimado. E digamos: estou animado. Vamos lá. Amém? E aí as nossas vinhas não terão espinhos, terão cachos de uvas lindos e maravilhosos. O nosso campo não vai estar tomado de urtigas, de mato. O nosso campo vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Para a glória de Deus. É por isso que Deus está dizendo: vinde e arrazoemos. Aleluias. Amém, queridos? Então vamos vencer essa preguiça com um novo nome de desânimo. E vamos ter uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, toma seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, toma na sua mão aí para a gente também adorar o Senhor com os nossos bens. Aleluias! Longe de nós toda preguiça. Amém? Não estou dizendo que você tem que se matar de trabalhar. O texto aqui é muito claro. Um pouco para dormir, um pouco. Não faz só de dormir, não. Tem um pouco para dormir, tem um pouco para descansar, tem um pouco do lazer, mas tem também o do trabalho, o da dedicação. Amém, meus filhos? Em nome de Jesus.